Explique sobre façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Nós temos várias maneiras de explicar isto. Primeiro, se a gente fosse buscar as origens das raízes das palavras, nós vamos encontrar que apesar de Deus estar usando aqui a pluralidade façamos, mas você vai ver que o verso seguinte Deus passa para o singular. E diz: e criou Deus o homem. Façamos com quem Deus estava falando. A gente tem duas coisas a pensar. Se eu fosse tomar o argumento de William Branham para explicar isto aqui, para você é fácil, mas para explicar para um denominacional ele não vai entender. Eu vou dizer para ele: não, o profeta disse. Ele não quer saber do que o profeta disse, ele quer saber o que é que a Bíblia diz. Então eu preciso estar fundamentado aqui. Então eu tenho várias maneiras para explicar. Se eu for explicar para você, eu disse: Deus estava falando com seus atributos. Foi o que o profeta falou. Mas há outra escritura e há outro lugar que diz: Deus estava falando com seus anjos, porque a ordem celeste foi criada antes da ordem terrestre. Ou Deus havia criado anjos, serafins, querubins, muito antes de ter criado o homem. Então ele sempre se dirigiu aos seus anjos, mas a execução foi dele. Então ele diz: façamos, e no verso seguinte diz: e criou Deus o homem. Então está ali a criação. Então você não encontra em lugar nenhum Deus dizendo que precisou de alguém para criar. Isaías 43, ele diz: eu criei o homem, eu sozinho o fiz. Então eu não tenho aqui uma escritura que pode sustentar que havia mais pessoas na criação. Não, sempre existiu ao redor de Deus seus assistentes, que foram seus anjos. Mas na hora da criação, quem é o único que tem poder para criar? Porque a gente tem que pegar o sentido da palavra criação. O que é criar? Criar é trazer a existência de algo que não existe. Quem é que tem poder criativo? Nem o diabo tem. Só Deus tem poder de criar as coisas. Amém?